Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou os céus e a terra, o macro e o microcosmo. Por mais um dia, mais uma oportunidade, nós estamos por aqui. Hoje nós estamos iniciando para gravar o nosso estudo básico do GCACEL. Hoje, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, a emanação do Espírito. Primeiramente, oramos a Deus. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando mais um estudo básico, que é o de número 3. Estudo do GCACEL, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Senhor Jesus, que a vossa luz, a vossa presença esteja dentro deste lar, dentro desta condução, deste aparelho, aonde essa pessoa esteja nos assistindo. Envolva ela com sua luz, que ela tenha a paciência, a humildade de nos assistir até o final. E que ela possa renascer para a vida melhor. Porque nós sabemos que este mundo é um mundo de prova e de expiação. E que a terra é o nosso educandário. E que nós necessitamos da evolução espiritual, a reforma íntima, o que é nascer do Espírito. Senhor Jesus, te agradecemos por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Como sempre, nós começaremos as nossas atividades sempre com uma música, uma canção que é composição nossa. As letras concernentes aos nossos estudos. Mas hoje nós vamos homenagear, porque hoje é dia 7, né? Dia 10, domingo é dia das mamães. Então nós vamos agradecer a Mãe Santíssima, a mãe de todas as mães, Maria de Nazaré. Jovem, tão bela e pura, um anjo de candura, no corpo de mulher. Mas Deus a escolheu para que o chamasse Jesus de Nazaré. Ó tu, ó Belém de Judá, viu a estrela brilhar, os anjos cantando louvores a Deus.
Maria, Jesus, o Filho de Bendita és tu entre todas as mulheres, Mãe Maria de Nazaré, pois no teu ventre nascia o esperado Messias, o marco da fé. Filha de Israel, filha de Israel, não era princesa e nem rainha, mas somente mulher, mãe de todas as mães, Maria de Nazaré. Todas as mães, Maria de Nazaré, O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido seja o nome de nosso Senhor e libertador Jesus de Nazaré. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do GECACEL, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Nós não somos uma nova religião, não somos igreja nem religião. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Porque nós recebemos uma ordem de cima. Nós fomos arrebatados no Espírito, nós vamos explicar isso hoje. E lá no plano espiritual, nós recebemos uma missão para pregar o Evangelho de Jesus como ele é, não como as igrejas pregam. É estranho, não é? Mas você segue o nosso estudo que você vai saber. O nosso estudo é uma pergunta. Por que é que a igreja, as religiões, estão sempre na contramão da verdade? Eles não acreditam em Deus. A igreja acha que é superior ao Criador. Esse é o nosso estudo. É a nossa pergunta. Se você pode responder, é só gravar o vídeo e responder dentro da lógica, confidente. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade. Mas primeiramente vamos falar dos nossos anúncios.
Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de cadastrar aí. Nós temos já 108 pessoas cadastradas. E queremos agradecer, irmão, que depois que nós começamos a gravar o nosso estudo, o nosso like melhorou. Porque antigamente, às vezes nós tínhamos 1000 visualizações. Aí tinha 100, 200, 300, mas gostei, era muito pouco. Hoje não, hoje quando nós gravamos um dia, 2 dias depois, então tem 15, 20 visualização e tem quase que o mesmo tanto de gostei. Nós não estamos pedindo para você, se você não gosta, você colocar gostei não. Nós queremos que você seja sincero. Se você não gosta, não coloca. Pelo menos nós agradecemos, né? Que tem pouco gostei, mas nunca tivemos um não gostei. Isso é muito importante. Porque, meu irmão, nosso interesse não é pregar uma religião. O nosso interesse é pregar a verdade, como ela é. Porque eu não sei porquê, mas a igreja está sempre tentando distorcer a verdade. Eu não sei porquê. Desde o tempo de Jesus, capítulo 8 do Evangelho de Jesus, o Senhor diz para o sacerdote, ouça a equipe de sacerdote, olha, se vocês morrerem com esse vosso conhecimento, vocês morrerão eternamente. Portanto, conhece a verdade que ela te liberta. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você compreende? Então nós temos 3 estudos na internet, no YouTube e no Facebook. Mandar licença, mas eu vou puxar a porta se eu tiver agora. Desculpa, porque se a porta fica aberta, ela me atrapalha. Se a porta fica aberta, a porta do quarto, então tira a minha concentração. Nós temos 3 estudos. Nós temos o estudo, o Evangelho, estudo do Evangelho no lado G. Cassel. Nós estamos estudando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso segundo estudo é a reunião pública do G. Cassel. Nós já gravamos a de número 3. O próximo agora já será o número 4. Hoje nós estamos estudando, gravando o estudo que é o estudo básico do G. Cassel, que é o de número 3. Nós estudamos o Livro dos Espíritos. Esses são os 3 estudos que nós gravamos durante a semana. Esse é o nosso estudo. No futuro, faremos outros estudos quando nós tivermos condição, tiver trabalhador, porque eu estou sozinho. Para você ter uma ideia, eu tenho uma bisnetinha de 8 anos, para fazer 9 anos, que é ela que coloca, eu posso gravar sozinho, porque eu tenho suporte, comprei o suporte do celular. Então eu programo, aí eu gravo, aí eu dou para ela, ela coloca na internet. Se não, porque a secretária do nosso grupo, que é a Eli, nós só encontramos ela no final de semana, só na terça-feira, quando nós fazemos evangelho no lar, na casa dela. Portanto, mas nós sempre colocamos o nosso estudo concernente à doutrina do Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Aí você pergunta, por que na luz da doutrina dos Espíritos? É porque a doutrina dos Espíritos é a única doutrina que não tem preconceito. Por isso nós usamos ela.
como nós recebemos a ordem de cima, para pregar o Evangelho como ele é, não como a igreja prega. Pregar o Evangelho sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito, porque o Evangelho é amor, nada existe fora deste amor. E nós fazemos campanha para construir a nossa casa. Mas para isso, primeiramente nós temos que comprar o terreno, construir a casa, mas nós não temos condição, porque nós não recebemos salário. O que nós fazemos gratuitamente, somos todos voluntários. Porque o Senhor Jesus disse, dá de graça o que de graça recebeste. Esses dons, essa mediunidade que nós recebemos de graça, nós não pagamos para receber. Então nós temos que dar de graça. Então nós não podemos vender uma coisa que não é nossa. Porque se nós vendermos, se nós cobrarmos o trabalho de evangelização que nós fazemos, se nós cobrarmos as nossas orações, nós somos estelionatários. Nós estaremos vendendo uma coisa que não é nossa. Isso é crime, tanto material como espiritual, viu, meu irmão? Você que vende uma coisa que não é sua, lembra de uma coisa, a lei do universo, aquilo que você planta, você colhe. Um dia você vai ter que devolver esse dinheiro, viu? Tenha certeza disso. Então, se você quiser doar um terreno para nós, se você quiser doar uma casa para nós, se você quiser doar qualquer quantidade, você tem que fazer o seguinte, você tem que ligar para a USE, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. É a USE. Em qualquer cidade você tem a USE, qualquer cidade. Se você quiser saber o endereço, os horários de casa espírita na sua cidade, é só você digitar na internet a USE, União da Sociedade Espírita, e coloca o nome da sua cidade. Aí eles vão dar o endereço para você e o endereço da casa mais próxima da sua casa. Se você quiser sentir, porque não é obrigado, ninguém pede nada. Ninguém obriga você a fazer nada, você não é obrigado. Você doa de coração. Se você quiser sentir por Deus, achar que temos merecimento, que quer nos ajudar a construir a nossa casa, então você liga para a USE da União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Aí você coloca assim, conversando com os diretores, você vai dizer, eu quero doar essa quantia, eu quero doar isso para o grupo ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. Porém, se você quiser comunicar conosco, com o nosso grupo é Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. É assim que estamos, é o endereço da nossa pauta na internet. No YouTube, no Facebook, no Instagram, tá bom? É isso daí. Comenta, cadastra, dá sugestão. Às vezes você pode perceber que nós ficamos fora de foco. É porque eu estou sozinho, eu sou cego, eu não enxergo. Então eu programo o celular e coloco aqui na posição, mas às vezes a gente vai virando. Quando eu estou fazendo palestra numa casa, eu coloco uma cadeira e fico, de vez em quando, eu passo a mão na cadeira para ver se eu estou certo. Aqui, de vez em quando, eu tenho que colocar a mão aqui na mesa para ver se eu estou no ângulo certo, tá bom? Mas não se preocupa com a produção do nosso, porque um dia nós vamos ter trabalhador que vai nos ajudar, vai colocar o som legal, vai colocar... Quando nós sairmos fora, ele vai colocar, vai dar luz para nós, entendeu? No futuro, nós podemos fazer isso até ao vivo. Todas as nossas reuniões, as 3 reuniões que nós fazemos, nós iremos fazer ao vivo na internet, tá bom? É isso daí. Então, vamos para o nosso estudo. Capítulo 8, né?
Então, lembrando que nós estudamos os dois estudos básicos, nosso primeiro estudo, o que é Deus. Capítulo, parte 1, capítulo 1. O segundo estudo básico foi capítulo 2 da primeira parte do livro dos Espíritos, o que é o Espírito. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8. Por que é que nós não seguimos na sequência? Nosso estudo, nós não usamos a apostilha. Mas nós não vamos, nós seguimos continuadamente assim o estudo do Evangelho no lar. Então nós estudamos, né, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, nós, em sequência. Mas o livro dos Espíritos, nós não estudamos em sequência não. Conforme a situação do momento, nós procuramos um capítulo e falamos naquele assunto. Como hoje nós estamos falando, o nosso estudo é baseado no nosso estudo básico do grupo, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. Primeiro estudo, que é Deus, que é o segundo passo. O que é Deus é o segundo passo dos 7 passos para renascer para a vida melhor. O que é Deus? O segundo estudo, que foi o que é Espírito, é o quarto passo. O que é Espírito? O que nós vamos estudar hoje está no passo primeiro, que é o homem, que é a matéria. O corpo, que é a matéria, né? Porque nós somos dois elementos. Nós somos o corpo, que é o homem, né? Que é matéria, e o espírito, esse que está falando, é a inteligência. Então, o nosso estudo é quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estudamos de onde nós viemos, o que é Deus. Porque a trindade do universal é Deus, Espírito e matéria. São 3 elementos. O primeiro passo, né, o primeiro elemento é Deus, de onde nós viemos. Porque Deus, sabedoria suprema, é uma energia criadora, universal, infinita. Não teve começo e não tem fim. É um Deus único, não é 3 não, viu, meu? A igreja pode pregar, pode dividir, pode mudar o nome, não vai fazer nada. Porque a igreja que dividiu Deus em 3 pessoas, é aquela mesma que pregou há 600 anos que a Terra era quadrada. A Terra continua redonda até o dia de hoje. A Terra não ficou quadrada. Então, não tem poder nenhum. O Papa não tem poder nenhum de mudar a lei do universo. É imutável a lei de Deus. Então, de onde nós viemos? De Deus. Quem somos? Somos espírito. Lembra do segundo estudo? O que é espírito? Nós somos espírito. O que está falando? Esse é o que não morre, que é eterno. Porque esse corpo está condenado. Vai morrer uma vez só. Para você que é contra a reencarnação, que você diz, mas a Bíblia diz que o homem vai morrer uma vez. O homem é verdade, o homem só morre uma vez. Mas esse que fala, não. Esse que pensa, não morre, não. Esse é eterno. Nós somos espírito. O que é espírito? É o princípio da inteligência suprema. Porque Deus não é um ser. Jesus, que vocês dizem que é Deus, não é Deus, não. Ele é espírito. O espírito é uma energia que, quando Kardec pergunta como é que, mais ou menos, como se parece com Deus, o espírito diz, a sua inteligência, um dia nós vamos saber o que é Deus. Mas, por enquanto, a nossa mente é muito pequena. É só perguntar para o religioso, onde estava você quando a Terra foi criada? Quem somos nós para inquirir na sabedoria de Deus? Então nós viemos de Deus, porque nós somos uma partícula, apenas uma centelha de luz, uma centelha da sabedoria suprema. Agora, o Senhor Jesus, ele nos orienta. Santificai-vos, sede santo e perfeito como o nosso Pai é perfeito. Como fazer isso?
A igreja diz que é muito fácil, é só você jejuar, você ir orar no monte, aceitar Jesus, batizar, pagar dízimo, tomar santa ceia. A igreja católica fala que é você tomar a Eucaristia, né? Que só a Eucaristia é onde é que pode orar, onde é que pode fazer milagre. Você está santificando. Mas aí você está santificando o corpo vai morrer. O corpo já está condenado mesmo. Santo ou não santo, ele vai morrer. Morre de qualquer coisa. Rita morreu. Francisco de Assis também morreu. Morreu o corpo. Agora, onde está ambos, aí é outra coisa. Porque nós somos o que nós pensamos. Então, o corpo precisa de santificação. O que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer do Espírito. Agora, para o Espírito evoluir, precisamos do planeta Terra. É o nosso calendário. No planeta Terra nós temos que ter o corpo físico, o terceiro elemento, a matéria condensada que forma o homem. É só você estudar o nosso 7 passos para a vida melhor. O primeiro passo, que é o homem, você vai saber o que é o homem. O espírito é imortal. O espírito, ele pode passar dentro do fogo, ele pode entrar dentro da água, ele atravessa a matéria sólida, o espírito. Então ele não sente nada. Então, para ele sentir o choque da matéria, para ele evoluir, que ele precisa sentir. Porque se você entra numa escola, na faculdade, se não dá para você as matérias difíceis para você aprender, você não se aprende. Você tem que fazer aqueles obstáculos. Você compreende? Para você ganhar uma maratona, você tem que correr do começo da corrida até o final. Mas você tem que correr, você tem que inventar o cansaço, você tem que enfrentar os obstáculos, a distância, a subida, a descida, não é? É a mesma coisa da Inca. Nós temos que encarnar na matéria para nós sentir o choque da matéria, sentir o frio, sentir o calor, sentir a dor, sentir a tristeza, sentir a alegria. Aí, sentindo a tristeza, nós damos valor na alegria. Na hora da enfermidade, nós damos valor à saúde. Você compreende, né? Porque é sentindo o sentimento que nos faz sentir quem somos. Então, hoje nós vamos estudar o que é que nós estamos fazendo aqui. É isso. Estamos aqui no planeta Terra para evoluir. A igreja tema em pregar, porque o Papa determinou que a reencarnação não existe. Sem reencarnação não tem como evoluir. Numa vida só não é possível o ser humano evoluir, porque nós somos muito egoístas, muito orgulhosos e preconceituosos. Nós temos que evoluir vivendo na matéria, na prova, na expiação. Você compreende? Isso não está na Bíblia. Como não está na Bíblia? É só você prestar atenção. Paulo diz, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. É a mesma coisa da reencarnação, quando Paulo ele escreve, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois o juiz. Me desculpa, novamente eu vou ter que fechar a porta. Me desculpa, meus irmãos. Hoje está difícil, mas nós vamos gravar assim. É porque o cachorro, ele abre a porta. Abrindo a porta, eu perco a individualidade. Então, só podemos estar concentrados se nós estivermos com a porta fechada. Me desculpa.
vamos continuar. Então, quando Paulo disse, nós vamos de vida em vida, até atingir a estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, então, não tem condição a não ser pela reencarnação. Os religiosos falam assim, não, mas Paulo quis dizer o seguinte, que quando você deixa, é assim, porque assim, assim prega o evangélico protestante, ele saiu da igreja católica, mas a igreja não saiu deles, até o dia de hoje. Ele fala assim, se você saiu da igreja católica, aceitou Jesus no protestante, você se batizou nas águas, você mudou de vida. O que é vida, meu irmão? A vida é a ausência da morte. A vida é o contrário do nascimento. Para você ver, você tem que nascer. Onde que começa a vida? No seio, no útero da mãe. Termina no túmulo. Isso é uma vida. Não importa um mês, um dia, um ano, 10 anos, 100 anos. Isso é uma vida. Quando você deixa de uma religião, batiza na outra, você não muda de vida. Você muda de religião. Mas você continua sendo você está no mesmo corpo. Você está vivendo Então você passa a seguir uma outra doutrina, mas você está na mesma, você é a mesma existência, você não mudou de existência. Quando disse vida, é do nascimento ao túmulo. Para isso a necessidade da reencarnação. Então, o que nós vemos, o terceiro elemento que explica o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Aí é que entra. Porque nós precisamos do corpo para evoluir. Mas o espírito, ele não fica todo o tempo no corpo. O corpo, ele é matéria, ele cansa, ele perde energia, ele se desgasta. O espírito não cansa, o espírito não desgasta. A energia do espírito nunca termina. Você compreende, minha irmã? E então, o que acontece? Aí que nós vamos, então, do capítulo 2, nós vamos para o capítulo 8, item 1. Então, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. O Espírito, quando o corpo dorme, o Espírito permanece no corpo físico? Você vê que Kardec também sabia que o corpo não tem nada a ver com o espírito, são ambos, são diferentes, são dois elementos. São individual, mas um precisa do outro. O corpo precisa dormir para descansar, para repor as energias. Agora o espírito precisa sair do corpo. Porque se o espírito não sair do corpo, o corpo não descansa. E o espírito não veja a hora do corpo dormir para ele sair. Principalmente se for um deficiente físico, um deficiente intelectual, uma pessoa que está doente, que está com enfermidade terminal. Porque então o Espírito responde, o Espírito não é por acaso o preso vai querer ficar preso a vida toda? Não quer a liberdade? Ou você acha que o espírito é como um passarinho preso numa gaiola? Então, quando o corpo dorme, o espírito sai do corpo. O espírito saindo do corpo, ele volta a ser o que ele é. Porque quando nós entramos no corpo, a maioria do nosso conhecimento se torna amnésia, nós esquecemos. Nós só começamos, como que nós começamos uma nova vida. Nós esquecemos de vidas passadas, para o nosso próprio bem. Porque se você estudar a doutrina dos Espíritos, se você estudar o nosso estudo, seguir o nosso estudo, nós explicamos isso. E é raciocinado, não é eu acho que é não. É raciocinada, é fé raciocinada. Ela permanece todo o tempo diante da verdade e da razão, não é a fé cega. É você mergulhar no escuro, não. Você compreende?
Então o espírito sai do corpo. A emanação, a viagem, aí então, hoje, antigamente, a igreja, as religiões, poderia nos enganar. Não, isso aí é do diabo, porque aquilo que a igreja não sabe responder, não tem uma lógica, ela joga a culpa no diabo. Ele é o príncipe deles, porque o Satanás é o príncipe da igreja, é o ele é mais poderoso do que Deus e Jesus, porque ele entra na frente de Deus e de Jesus. Porque se você lê na Bíblia, no Velho Testamento, coisas absurdas. Deus está fazendo reunião com... Satanás está passeando ali como que não tivesse nada. Isso é falta de pessoas não têm ideia do que é Deus. Fala o que é Deus, fala que é Jesus, mas não sabe. Por isso que nós estamos aqui, por isso que Jesus voltou na terra, a doutrina dos Espíritos explica. Jesus veio nos libertar da escravidão, dessa escravidão religiosa, dessa mentira da igreja. A igreja faz tudo para nos desviar para o abismo. Você compreende? Então o espírito saindo do corpo, ele volta a ser o que ele era. O espírito pode voltar, viajar para o universo, ir para outro mundo, ir para outra dimensão espiritual, ir para o passado, para o futuro. Semelhante a Jacó, que estava lá no Velho Testamento, ele foi lá viajou e contemplou 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Ele viu a porta que se abriu, onde os dois mundos entravam em comunicação. É 18 de abril de 1857, quando surgiu a doutrina dos Espíritos. Porque nós começamos a ter a libertação da igreja quando houve a reforma. Quando houve a reforma, a Bíblia, antigamente, estava escrita em latim. O sacerdote lia em latim e explicava da maneira que ele quisesse. Ele manipulava do jeito que ele quisesse. Ninguém entendia. Aí Martinho Lutero, então, saiu. Então, você não deve perguntar, o irmão católico deve perguntar por que os evangélicos saíram da igreja católica. Tem que saber por que eles saíram. Porque a igreja estava vendendo a entrada no céu com a indulgência. Você compreende? Então é isso daí. Quando o espírito sai, ele volta a ser o que era. Então o espírito não vê a hora de sair do corpo, porque principalmente eu sou cego. Sou cego. Não enxergo dos dois olhos. Quando a hora que eu durmo, sonhando ou em viagem astral, eu enxergo normalmente. E tenho uma visão aguda. Por exemplo, eu já fiz teste de orar para uma pessoa, ela estava ferida, olhar na ferida assim, concentrar e ver as bactérias comendo a carne da ferida. Você compreende? Então, você estando em desdobramento, você estando fora do corpo, se você olhar, você vê um vírus de uma enfermidade. Você pode ampliar a sua visão, a sua audição. Então, o que acontece? É isso daí. Então, como acontece? Então, tem o nome, viagem astral, desdobramento, viagem astrafísica. Na Bíblia se chama arrebatamento do espírito. Jacó fez isso, João Evangelista fazia isso. Lá no primeiro século, ele viajava no tempo e vinha para o final do 3º milênio, que ele escreveu o Apocalipse. Aquilo era desdobramento. Ele não vinha no corpo, o corpo ficava lá na ilha de Fátima. O que acontece conosco? Quando nós recebemos missão, nós saímos do corpo e nós vamos fazer um estudo sobre sonambulismo. Nós temos vários estudos, vários testemunhos de estudo que nós fizemos com desdobramento. Meu irmão, se você treina, precisa. Mesma coisa, minha irmã. Porque é a mesma coisa. Como fazer esse desdobramento? Qual é o problema? O maior problema que surge entre nós sobre mediunidade é que a mediunidade, ela é problema. A mediunidade é problema para quem não tem conhecimento.
Mas a mediunidade é um dom de Deus. Quando, por exemplo, eu sempre falo na prática que eu tive. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, às vezes eu acordava e eu estava grudado no teto. Grudado na terra, relando nas telhas. E eu via o corpo embaixo na cama, dormindo. Aí eu tentava gritar, chamar para minha mãe, que era criança. A criança, qualquer problema, já, mãe né? Chama a mãe, né? Mas eu não conseguia, tentava mexer, não conseguia. Então, sofri isso por muitos anos. Perguntava para os mais velhos. Quando comecei a seguir a igreja, perguntava para os sacerdotes, para os pastores, isso é o demônio. Mas que assim, tudo é o demônio. O demônio, para ele, tem todo o poder. Só falta eles dizer que foi o demônio que criou o universo. Que Deus foi auxiliar dele. Só falta dizer isso. Mas tudo é o demônio, tudo é impossível, tudo aquilo que ele não sabe explicar é o demônio. O demônio é o todo-poderoso da igreja. Só vim saber isso quando conheci a doutrina dos espíritos. Você compreende? Então, o que acontece? Por exemplo, as pessoas nos procuram. O último tratamento que eu fiz, uma jovem de 21 anos, ela estava com tendência ao suicídio. Ela estava pensando em suicidar. Não suportava mais. Eu ajudei um rapaz que era a mesma coisa, ele tomava remédio para dormir. Porque às vezes nós sentimos que vamos sair do corpo. O corpo começa a vibrar. Por exemplo, o corpo começa a vibrar e eu deito. Porque eu sei que eu vou sair do corpo. O plano espiritual precisa de mim para me trabalhar. Então, essa jovem perguntou para os religiosos, ele era Satanás, e ela se consagrava e continuava. Porque quanto mais você se consagra, se você vai na ciência, lembra, nós não estamos contra a ciência. A psicologia chama isso de paralisia do sono. Se você tem esse problema, você vai no psicólogo, ele vai dizer que isso é paralisia do sono. É que você fica parado entre o acordar e o dormir, entre dois mundos, você fica na fronteira, né? Fica em dúvida. É a única explicação. Mas nós temos outra. Então, essas pessoas nos procurou. Depois, no outro vídeo, eu vou falar de uma senhora que via espírito, ela via espírito, católica. Se você lembra da mulher que a irmã veio pedir socorro para ela, o espírito, ela expulsou, dizendo que era Satanás, é isso daí. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, se você desencarnar, você precisar de chegar do outro lado da vida, você vê que você não dormiu, você não está dormindo, você está acordado, que ninguém mais escuta você conversa com as pessoas não te vê. Entende? Você pensa num lugar, você aparece lá e você não sabe explicar por isso que acontece. Não procura nem o católico nem o evangélico você pedir ajuda não. Porque se você procurar ele, vão te expulsar, você chamar você de Satanás. Mas procura um espírita, que ele vai te ajudar. Vai conversar com você, vai explicar, vai orar por você, e o mentor espiritual teu vai aparecer, você vai conseguir ver o mentor espiritual e ele vai te ajudar. Então, como a senhora, a jovem, procurou igreja. Aí ela foi numa casa espírita, porque tem casa espírita, que tem homem que dirige, que não tem nenhum conhecimento. Porque pensa que a casa espírita tem a solução. Cuidado, porque tem casa espírita que segue a apostila do homem. Não, então ela procurou. Aí nós falamos, vamos dar uns passos em você, mas para você testar essa coisa, você tem que estudar 2 anos. Meu irmão, se você está com um problema, está querendo suicidar, como é que você vai estudar 2 anos? Irmão, eu passei por isso, eu sei como é difícil, não é fácil. Só quem tem essa mediunidade sabe o quanto é difícil, o medo.
Então, se você tem esse problema, nos procura, nós damos curso para você. E você vai aprender isso daí, não vai custar nada. Você não vai poder, pode continuar na sua igreja, na sua religião, que não, você não precisa mudar de religião, não. Isso é uma coisa do espírito, do corpo. A liberdade do corpo só acontece quando ele sai do corpo. Então ele quer ir para o lugar dele. Mas como você não tem conhecimento, você prende ele fica preso. Tem espírito que sai do corpo, fica ao lado do corpo até o corpo acordar, porque ele não sabe o que fazer. Então eu sofri isso, até que eu cheguei ao conhecimento. Então a mãe, as duas mães, né? A mãe, depois eu vou contar a história da irmã que via espírito. Que ela chegou a ser internada 2 vezes no psiquiatria. E depois de 1 mês de conversa com ela, hoje ela vive, continua vendo e ninguém mais chama ela de louco. Porque ela aprendeu a lidar com as coisas. E ela não chama mais o espírito de Satanás, não, ela conversa com ele. Pergunta para ele, o que eu posso te ajudar? Aí eu preciso de ajuda fazendo isso. Ela liga para mim, dá o nome dele, nós estudamos e ajudamos ele. Ela ora por ele, reza por ele. E aquele espírito vai embora, ele precisa de ajuda, de orientação. É a mesma coisa, se você está num lugar, a pessoa chega e pede um endereço para você, você diz, vai para lá, ô. Eu sei lá quem é você, sei se você é bandido, não, você tem que dar endereço, perguntar o que a pessoa precisa. Então, minha irmã, é o seguinte, quando você tem esse problema, se acordar, você pode estar grudado no telhado ou você pode estar acima do seu corpo. Você não consegue mexer, porque você não tem controle do corpo. Você realmente está entre o sono e o acordar e o dormir. Então você não controla mais o corpo. O problema é o medo. O medo que é o problema. A primeira coisa no estudo que você tem que fazer, você tem que treinar a não ter medo. Não tenha medo, minha irmã. Você nunca está sozinho. Quando você começar a sair do corpo, você vai perceber, você pode ver na internet, as pessoas que vão para outro mundo, vão para outra dimensão, ele sempre fala, tinha uma entidade ao meu lado, às vezes ele veja, às vezes ele só sente, mas ele nunca está só. Aquela entidade controla ele, dirige ele, qualquer dúvida ela orienta ele. Lembra que Jesus disse, eu nunca vos deixarei só, nunca nós estamos sozinhos. Alguns falam que é perigoso. Perigoso vai depender de por que você sai do corpo. Porque nós podemos sair do corpo para trabalhar, para ajudar, não para curiosidade, para se divertir, para fazer maldade, viu? Tem pessoa que tenta sair do corpo para ir no banheiro de mulher, para ver as mulheres tomar banho. Isso é maldade, isso você pode se arrepender. Você pode ir para um lugar onde que vai ser difícil para você sair de lá. Você compreende? Tenha cuidado. Isso depende do que você pensa. Então, o que você faz? Quando você estiver assim, você fica em paz, se controla. Nós aconselhamos você orar para dormir. Fazer uma oração, pedir para que o teu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, o teu guia, chama ele o nome que você quiser. Mas nós temos um amigo espiritual que nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Se ele sai, vem outro substituir ele. Então você se concentra, pense em Jesus. Então se você quiser voltar para o corpo, é só você pensar no corpo. Pensa no corpo, quando você pensou, você volta para o corpo. Se você ficar com medo, você desce de uma vez. É como que você fosse lançado num abismo. É um choque terrível. É difícil mesmo. E o ouvido, você começa a ouvir o pensamento de todo mundo, então você ouve choro, você ouve grito, você ouve lamento. Por isso que os religiosos falam, é porque você vai para o inferno. Não é, mesmo, é porque o ouvido amplia, você não ouve a voz, você ouve o pensamento, porque o Espírito ele ouve o pensamento. Porque esse é, quando você diz, então quando você quiser, você tem esse coisa, você faz o seguinte, se você sente isso, passa por isso, a hora que você for dormir, você ora,
pede para que seu espírito amigo, protetor, te protege, te leva você para um lugar para aprender, para receber ensinamento. Então, você se considera, por exemplo, você faz um exemplo, você tem um parente em outro estado, você pensa nele, você mentaliza ele, então você deita e dorme. Quando você acontecer isso com você, você pensa nele e você vai lá. Agora, como fazer isso? Minha irmã, eu dou exemplo no nosso estudo de um bebezinho. O bebezinho nasce, ele fica do jeito que a mãe coloca, ele fica. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí ele começa a mexer a cabeça, mexer com as pernas. Daqui um pouco ele começa, aprende a virar. Aí já não fica mais de barriga para cima, não é assim? A mãe sabe disso. Ele vira. Depois que ele aprende a virar, ele vira para um lado, vira para o outro. Aí ele aprende a sentar. Aí ele começa a sentar. Aí ele vai tentando, até que ele senta. Sem que a mãe ajude ele. Aí daqui um pouco, ele começa a gatinhar. A andar de 4 pés. Não é assim que faz o bebê? Aí ele começa a gatinhar. Aí ele gatinha, ele desce da cama, ele gatinha para tudo quanto é lugar. Aí ele começa a levantar. Aí ele quer se levantar. Aí ele levanta, cai. Depois que ele aprende, aí ele começa a dar os primeiros passos. E cai. Então tem criança que aprende a andar com rapidez, porque ela não tem medo. Quando a criança é medrosa, ele demora a andar. Demora a mexer, porque ele tem medo do desconhecido. Então você tem que ser persistente. Então você vai treinando. Saiu, faz o teste. Procura, não fica com medo. Não fica com medo. Pense em Deus. Tem para pensar, né? Porque depois que você estiver lá, você não lembra. Então você tem que se programar antes de ir para lá. Por isso que tem que orar antes. Porque a hora que você estiver lá, você lembra que existe Deus. Você pensa no corpo. Você vai ver que você vai voltar para o corpo tranquilamente. Você pensou, você abre os olhos, você está no corpo novamente. Aí você sente tudo. Você começa a se mover, vê se é você mesmo. Tá entendendo? É assim que funciona. Agora, depois que você perdeu o medo, você pensa no lugar, assistiu nossos vídeos aí, você vê que quando eu estava no quarto, eu pensei no amigo, materializei lá na casa dele. Depois da casa dele, materializei dentro da padaria. Então, conforme você pensa, você muda. Você viaja na velocidade do pensamento. Então, este é. Agora, se você quiser conhecer mais, é só você entrar na internet. Entra na internet que você vai ver muitos testemunhos, livros de como fazer desdobramento, como fazer viagem astral. Agora, se você quiser nos procurar, nós damos o curso, não cobramos nada pelo WhatsApp. Aí você vai aprender, você não precisa mudar de religião, você pode seguir na sua religião. Aí você vai aprender a fazer viagem astral. Se você vai sentir quando é que você precisa de sair do corpo, você vai deitar, dormir, se preparar e vai sair do corpo. Está entendendo? É isso que acontece. Nós temos um exemplo. Por exemplo, nós fomos convidados para fazer uma palestra numa casa, explicar sobre aquilo que as igrejas pregam, que quando a gente morre, a gente vai dormir e esperar Jesus voltar. E nós fomos convidados para fazer uma palestra para explicar que isso não é verdade, isso é mentira da igreja. Nós não vamos dormir e esperar Jesus voltar, não. O corpo morre e nós voltamos para o plano espiritual. Então você entrar em Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Lá explica, morrendo o corpo vai para o pó, mas o espírito retorna para o Criador, para o mundo espiritual. E nós então, quando nós vamos fazer uma palestra, quando nós vamos fazer um estudo, nós estudamos, procuramos a verdade, procuramos não inventar as coisas, falar o que está escrito.
que é verdade, porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Aí então, quando nós deitamos para dormir, alguém vem, aí quando você aperfeiçoa, aí você deita para dormir, quando eles precisam de você, o irmão vem e tira você do corpo, sem você fazer qualquer esforço para sair do corpo. Então o irmão me tirou do corpo, eu já sabia que alguma coisa eu tinha que fazer. E quando ele me tirou do corpo, no espaço ele veio e abriu uma porta, no espaço. De repente abriu um portal e eu entrei. Quando eu entrei lá dentro, fiquei no ar. Como dava a impressão que eu estava num grande estádio, mas tudo escuro. Mas eu estava no ar. Aí eu olhei para cima, vi uma porta, uma luz, então reparei que era uma porta de 300 a 400 metros de distância. Então, percebe, irmã? É assim que acontece. Então eu pensei que eu tinha que ir lá. A hora que eu pensei, eu estava na frente da porta. Aquele irmão que abriu a porta para mim, novamente veio e abriu aquela porta de vidro e eu entrei. Quando eu entrei ali dentro, eu percebi que eu estava dentro de um hospital. Milhares de camas. Cada cama tinha alguém dormindo, agitado, alguém se batendo, ou alguns espíritos dando passe magnético neles. Aí uma pessoa se apresentou como o diretor daquele ambiente. Eu perguntei, aqui é um hospital? Ele disse, é um hospital, é um pronto-socorro. Mas do que? Quem são esses aí? Aí ele disse, esses são os irmãos religiosos que dormem, que têm a mente que Jesus vai dormir, esperar Jesus voltar. Então eles estão dormindo, não acordam. Aí ele diz, mas o que acontece com ele? Bem, você repara, tem uns que tá calmo já, tem uns que acorda. Aí a gente conversa com ele, explica para ele que não é assim. Então, eles aceitam a ir para a colônia espiritual. Então, os amigos espirituais, familiares, vêm buscar ele e levam ele para ficar para a colônia espiritual. Então, lá ele vai estudar, vai se preparar para uma nova reencarnação. Falou, mas porém alguns não conseguem estar tão magnetizado, tão obsidiado pela a doutrina que mentalizou, que só vai despertar quando a trombeta tocar e Jesus vier para buscar ele. Quando ele não tem condição e que os amigos, os familiares acham que ele tem que reencarnar, então o que fazemos? Então aí ele me leva para um lugar, então eu vejo bastante caixinha, com uma sementinha dentro, parecendo sabe aquele peão da araucaia? Aquele peão que se come na dia de São João, de Santo Antônio, inclusive. Parecido, não era não, era parecido, era igual. Então eu pensei assim, poxa, parece uma semente. Aí, porque lá é pelo pensamento, a gente não conversa pela voz no plano espiritual. Ele disse, e é uma semente. Quando o espírito, então a gente programa o espírito para ele ser reencarnado compulsoriamente, então uma dessas sementes forma um corpo, e ele então liga-se a esse corpo e nasce. É o começo de uma vida. Depois de ter dado aquelas explicações, aí era a hora de voltar para casa. Eu olhei, a entrada onde é que eu entrei estava uns 500 metros de distância, que eu fui conversando e andando, né? De repente, aí é a hora de ir embora, né? O irmão estava ao meu lado, do lado direito. Então, eu comecei a caminhar, falei, esses 500 metros eu vou volitar. Vou volitando que é mais rápido, né? Porque eu lembro que eu estava lá e eu pensei e já estava na porta, em frente à porta, né? Aí, de um impulso para volitar, levantei mais ou menos 1 metro e caí outra vez. Aí eu falei, mas por que eu não consegui? Aí andei mais um pouco, falei, eu tenho que volitar. Então aí eu fiz outro esforço, mais força. Então levantei mais ou menos 1,5 metros, caí outra vez. Aí eu olhei para o irmão estava olhando para mim assim, não estava rindo não. Eu costumo dizer que ele estava rindo, né? O irmão estava certo, ficou olhando para mim. Aí eu entendi a gafe que eu estava fazendo. Por que ele não estava volitando? Se ele não estava volitando, como é que eu ia volitar, né?
Porque ele é espírito do mundo espiritual. Eu não, eu estava ali por acaso. Então quando eu percebi que eu estava fazendo uma gafe, eu voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, ele me explicou. Aí eu peguei a pergunta, né? Por que é que antes de eu entrar, quando eu saí do corpo, eu não abri uma porta para mim entrar, eu entrei naquele espaço? Por que que depois que eu estava lá na porta, precisou dele abrir a porta para mim? Eu não sou espírito, não poderia atravessar a porta. O espírito não atravessa a porta, não atravessa a parede. Aí ele disse, aqui na matéria. Mas lá não. Lá é semimatéria. A matéria do espírito, do perispírito, é a mesma matéria sólida lá. Então lá a gente não atravessa. Se você estudar o livro da Violeta na Janela, a menina, quando estava tentando volitar, ela já estava volitando assim dentro do espaço, aí ela vinha para ele e falou, fazer como se faz lá no mundo. Vou atravessar e ver o que tem lá fora. Então ela bateu na parede e caiu de costa. Aí ela caiu, aí achou que a hora que ela voltasse, todo mundo estava dando risada dela, o mentor espírita deu a mão para ela e disse para ela assim, não repreendeu ela, não sorriu, disse, lembra, aqui essa matéria é a mesma matéria do seu corpo, aqui é semimatéria. Você pode fazer isso na terra, na crosta da terra, porque lá é matéria grossa, né? Matéria. Aqui não, aqui é semimatéria. Agora, por que é que eu não consegui volitar lá? Quando eu estava no espaço, eu volitei na velocidade do pensamento. E ali, aí ele explicou, porque ali, dentro daquele hospital, a energia daqueles centenas e milhares de irmãos que estavam internados ali, a energia negativa dele, fazia com que o ambiente é pesado, você não consegue volitar. Então, se nós lemos o livro de André Luiz, percebe que quando o mentor vai passear com André Luiz, com os outros espíritos em caravana, chega no umbral, eles andam, faz fila, um segura na mão da outra e vai andando. Eles não volitam. Por quê? O mentor espiritual, ele consegue volitar, aquele é o espírito mais evoluído. Ele pode volitar, mas o espírito menos evoluído não consegue por causa da energia. Então, este é o que nós somos. Agora, para nós saber quem somos, nós precisamos praticar e precisamos estudar. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz a Kardec, olha, o verdadeiro cristão tem 2 mandamentos. Primeiro é amar uns aos outros. O segundo ensinamento é instruir, quer dizer, estudar, aprender. Minha irmã, se você não estudar, dificilmente você vai aprender. Na internet tem uma senhora que faz um vídeo e fala assim, olha, eu acreditava na reencarnação, mas depois que eu li que Paulo disse ao homem está ordenado morrer uma vez só, eu deixei de acreditar na reencarnação. Eu convido a você, irmã, ou você que pensa dessa maneira, a estudar o nosso estudo 7 passos para renascer para uma vida melhor. Nós explicamos isso para você. Então nós explicamos que o que vai morrer é o corpo, o espírito não morre. Porque Paulo fala assim, o homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois do juiz. Aí o pastor prega o juiz final, quando Jesus voltar. Não tem nada a ver não. O juiz é quando você estiver no plano espiritual, você se preparar, você vai juntar as vidas passadas para você fazer, criar um novo corpo para uma nova reencarnação, uma nova oportunidade. Lembra que nós falamos que Deus não perdoa ninguém, mas Ele não condena também, porque Ele também não condena. Então Ele dá oportunidade. Se você errou, por exemplo, Hitler, Lampião, Fidel Castro errou muito. Pensa que ele vai para o inferno eterno? Não vai não. Deus, pela sua misericórdia, vai dar quantas vidas for, milhões de vidas, para eles reencarnar, até tornar uma estatura perfeita, porque são filhos de Deus. Satanás não existe, Satanás é criado pela igreja. Então todo espírito, por mais mal que ele seja, ele tem oportunidade de se converter um dia, ele está na filha angelical, um dia ele vai ser anjo como qualquer outro de nós. Se você quiser saber mais, é só nos procurar. E
o próximo estudo nosso é a reunião pública. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista. Eu sou monitor, sou um administrador desse grupo. Qualquer coisa nos procura, faz um comentário, dá um like aí, escreva no nosso grupo, faz comentário, faz crítica, mas construtiva, viu, meu irmão? Dá sugestão para nós melhorarmos, tá bom? É isso daí. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos por essa pessoa que nos assistiu até o final. Senhor, nos ajuda a nos dar sabedoria, porque o Senhor sabe a nossa meta. A nossa meta é unificação, é unir as igrejas, é pregar o Evangelho sem separação, sem medo, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito, porque nós somos família. Família que, ora unida, permanece unida. Unir a humanidade é a nossa meta, porque a igreja nunca obedeceu os seus mandamentos. E o Senhor disse a Abraão que entrará na cidade santa, na Nova Canaã, quem obedecer a tua palavra e andar no teu estatuto. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.